A graça de Deus. Acho que a graça de Deus é o motor que põe em movimento o movimento estudantil. Deus é o Senhor da história da BUB, da história das nossas vidas, né? A gente só é cooperador. Ele é o operador, nós somos cooperadores, né? Eu acho que o grande motor, o que motiva, o que dá propulsão para o movimento continuar até hoje é Deus, é a ação do Espírito Santo, é a graça de Deus, porque a BUB não tem mérito nenhum, né? A gente tem poucos obreiros, não tem obreiros o suficiente, não tem recurso financeiro suficiente, não tem estudante suficiente para dar conta de todas as faculdades, universidades, né? Então Deus sempre traz as pessoas, Deus sempre dá os recursos, dá a condição financeira para os estudantes se deslocarem para ir para um encontro de treinamento, de capacitação. Deus dá a sabedoria e a sabedoria pastoral e os dons que são necessários para o pastoreio dos estudantes, né? Deus concede esses dons para os obreiros, para os assessores auxiliares. Deus é quem motiva tudo, né? A gente está aqui por causa de Deus, né? Ele é o grande protagonista da missão, né? Nós somos todos coadjuvantes. A gente não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade que a gente chegou onde chegou. Eu acho que olhar para a nossa história, olhar para o passado e perceber a ação de Deus nos dá muita esperança para o futuro também. E nesse congresso que a gente pensa os próximos 10 anos, eu tenho algumas esperanças, alguns sonhos também, né? Eu creio que o movimento tem passado por um momento bem importante de transição, de crescimento, onde a gente espera que algumas coisas aconteçam, né? Uma das coisas que a gente vai discutir nesse congresso nacional aqui em Belo Horizonte é sobre a redivisão, né? A redistribuição geográfica da BUB. Eu acho que isso é uma coisa extremamente necessária que a gente precisa pôr em prática o mais rápido possível, né? Eu acho que para o modelo que a gente quer de missão, né? A gente precisa de regiões cada vez menores. Isso vai facilitar o trabalho dos obreiros, vai facilitar para os grupos, né, para os estudantes se deslocarem sem ter que viajar dias aí, né, de ônibus, né, horas e horas de estrada para ir participar de um curso de férias, por exemplo, né? Então, se a gente tiver regiões menores, isso vai facilitar na comunhão, na capacitação. A gente vai ter encontros menores também. O que a gente não quer, a gente acredita que os encontros de treinamento e capacitação ganham em profundidade quando a gente tem um número razoável de pessoas, né? Nós não queremos ter um curso de férias com 200, 300 pessoas, né? Isso vai cair a qualidade do encontro. Então, a saída, eu acredito que nesses próximos 10 anos é a gente investir em encontros menores, né? Encontros para menor quantidade de pessoas, né? Eu acho que a redistribuição geográfica vai ser muito importante para isso. Vai possibilitar o surgimento de novos grupos, né, de grupos pioneiros em estados e regiões onde a gente tem quase nada ou nada, né, nenhum grupo, nenhuma atividade de evangelismo estudantil ainda. E isso é uma coisa que eu sonho em poder contribuir nessa próxima década. Eu acredito que a gente vai crescer muito ainda, tendo mais regiões, né, regiões menores. Isso vai possibilitar o surgimento de mais grupos, o que vai necessitar também de mais obreiros, de mais assessores auxiliares, de mais estudantes, né? Então, eu acho que o nosso caminho é por aí, nesses próximos 10 anos, né? Eu tenho orado para que Deus nos direcione como fez até hoje, né? Como fez até hoje na nossa história. E eu acho que essa trilogia que a gente está inaugurando é muito, muito propícia também para essa nova década, né? Uma só vida. Por que uma só vida? Nós temos uma só vida. Nós só temos a nossa vida para colocar à disposição do serviço no reino de Deus. E as pessoas a quem nós pregamos, nós proclamamos o Evangelho também só têm essa vida para ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus, sobre, né, a graça de Deus. E isso faz da nossa missão algo urgente. Se nós só temos essa vida e as pessoas a quem nós proclamamos só têm uma vida, nós temos que dedicar toda a nossa vida para o serviço no reino de Deus, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nessa próxima década. Uma só verdade. Isso é muito ousado, porque no mundo
tão plural que nós temos hoje, né, tão cheio de verdades, né, acadêmicas, verdades intelectuais, verdades religiosas, nós estamos afirmando que existe uma só verdade, né, e Jesus Cristo é a verdade, né, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso é contracultural, isso é radical, e é assim que nós devemos ser nessa próxima década, né? Um só Senhor, e isso também é bem radical. Afirmar numa sociedade tão individualista e tão autoindulgente, afirmar que Cristo é o Senhor é uma mensagem muito contracultural, muito radical. Mas é a isso que nós somos chamados, né? Nós somos chamados para essa proclamação. Então, meu desejo, minha oração é que o Senhor continue nos direcionando, continue trabalhando nas nossas vidas e usando as nossas vidas para a glória dele, né? Que o reino dele venha, que o senhorio dele venha, né? Que seja feita a vontade dele e não a nossa, nesses próximos 10 anos. Que assim seja.